Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos continuando o nosso tema Ao que Vencer, sobre as 7 igrejas da Ásia. Hoje, a nossa leitura diária, estaremos iniciando a carta à igreja de Sardes. Sardes, irmãos, naquela época, era uma cidade que estava saindo do rol das notícias. Devido às demais cidades da Ásia estar se desenvolvendo bastante, tanto no progresso como religiosamente, Sardes já estava ficando esquecida. No passado, nos seus melhores tempos, ela foi muito conhecida por causa da sua indústria de lã e tinturaria. Desenvolvia também em Sardes um culto ao imperador e também a uma deusa por nome Cibele, mas não chegava a ser um centro religioso. O pastor de Sardes era uma pessoa popular, bem vista na sociedade e muito afamada, mas estava em um declínio espiritual diante de Deus. A igreja estava morrendo e na sua carta Jesus a chama para o despertamento. Era uma cidade, irmãos, sem brilho político e não havia nenhum centro religioso, mas antes já tinha chegado a ser até capital da sua região. Então, portanto, uma cidade que tinha uma repercussão econômica e alguma influência no seu lugar. Então vamos à leitura de hoje, que está em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3 estaremos lendo hoje, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Sardes, irmãos, estava passando por uma situação até, vamos dizer assim, estranha. Era uma igreja que era popular em sua cidade. O seu pastor era conhecido e ela se tornou não uma igreja para cultuar a Deus, se tornou um clube, onde as pessoas se reuniam lá, comentavam sobre política, comentavam sobre o seu dia a dia, comentavam sobre as suas vidas, mas ela já não tinha mais a essência da graça de Deus. Por isso que o texto diz que tem famas de que vive, mas estás morta. E por ela estar morta, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos falam de plenitude, de totalidade. Os 7 Espíritos de Deus significa completo, pleno e está ligado à vida. Você pode ver em João capítulo 6, versículo 63 e também em Tiago capítulo 2, versículo 26. Em Tiago capítulo 2, versículo 26, o grifo do texto nos diz assim: Assim como o corpo sem o Espírito está morto, então o Espírito está totalmente ligado à vida. Aquela igreja estava morta, por isso Jesus, com a plenitude da vida, porque possui os 7 Espíritos de Deus, e ele diz em João capítulo 11, versículo 25: Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá, porque é o Espírito de Deus que vivifica a igreja. É o Espírito de Deus que mantém ela viva. E o Espírito Santo de Deus é quem nos exorta e nos convence do pecado e do juízo. Você pode ver em João 6,8. Então, como aquela igreja estava morta, a única solução para ela era Jesus. E é por isso que ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E esse Espírito, irmãos, não significa que Deus tem 7 Espíritos, mas é um Espírito que atua de 7 formas diferentes. Ele atua com o Espírito de vida, o Espírito do poder, da sabedoria, do conhecimento, do amor e do entendimento e da justiça. Então é um Espírito só que atua das 7 formas, trazendo vida, fazendo a igreja ter vida,
ter poder, que é o poder que nós temos no nome de Jesus, sabedoria, que é nos dada pelo Espírito Santo, conhecimento, amor, que é o caminho excelente que nós já aprendemos, a justiça e entendimento e discernimento das coisas. E ele diz: conheça as tuas obras, que tem nomes, que vive e estás morto. Era uma igreja sem Jesus, porque é Ele quem tem o Espírito de vida e pode reviver a sua igreja. Ela já havia perdido o contato com o Espírito Santo, por isso que era uma igreja morta. Havia muitas pessoas, até mesmo igrejas, que já perderam Jesus e nem sabem que perdeu, porque ainda tem uma fama, um convívio social, participa dos cultos, participa das atividades, mas está morto porque falta nelas o Espírito Santo de Deus. No versículo 2 começa dizendo assim: sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Jesus está dizendo: acorda, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, aquela liderança, acorda, ainda tem um tanto de gente que ainda não se perdeu, que ainda não morreu, que ainda tem o Espírito Santo, mas se não vigiar, se não cuidar delas, elas também vão se perder. Jesus exorta a todos que vigiem. Vigiar é estar ligado, permanecer atento, permanecer acordado. A igreja que vai se desviando, ela às vezes nem percebe que ela está se desviando. É necessário ser humilde e ter um bom relacionamento. Uma igreja unida entre si permanece em Jesus e jamais será vencida. E no final do versículo 2 ele diz assim: porque não tem achado obras íntegras na presença de Deus. As obras daquela igreja não tinham a essência do Espírito Santo. Eram obras importantes, mas incompletas, irmãos. O que ele fala? Paulo fala em 1 Coríntios 13: ainda que eu desse a minha fortuna aos pobres, que eu fizesse sem amor, nada seria. Se não tem, irmãos, a presença do Espírito Santo, nenhuma obra, ela é morta. Ela não serve para nada. O problema da igreja de Sardes é que ela havia se esquecido da palavra que tinha recebido. No versículo 3, Jesus diz assim: lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Jesus exorta que lembrem da palavra original, da forma que foi recebida, aquela palavra que os apóstolos, na inspiração do Espírito Santo, mas é necessário que a fé seja baseada na palavra original. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Mas tem que ser, irmãos, como diz as Escrituras. Hoje é inventado teologia do coach, teologia da prosperidade, teologia de que você tem que comer o melhor dessa terra, e é dado por pregações motivacionais, que você não vai sofrer, que você tem direito a tudo, e não tem sido pregada a verdadeira palavra. O conselho de Jesus é: lembra como recebeu, lembra da palavra que você recebeu, que te convenceu do erro, que te convenceu que Jesus era o verdadeiro caminho e fez com que você aceitasse a Jesus. Lembra o que ouviu, lembra que você ouvia quando falavam de Jesus, do seu sofrimento, que Ele morreu por nós. Guarda e em seguida se arrepende, porque a palavra que produz em nós, irmãos, através do Espírito Santo, a consciência é o arrependimento. Além de lembrarem, devia guardá-la em um lugar seguro. Tinham se desviado do caminho, por isso não ouviam mais, e então se esqueceram. Além de esquecerem na cabeça, não guardavam o tesouro no seu coração. Existem hoje muitas igrejas sardesianas que já se esqueceram da boa semente e já não possuem tesouro algum. Salmo 119, versículo 11 nos diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Os crentes sardesianos ouvem a palavra, ouvem o ensinamento, mas se esquecem e não guardam.
são crentes condenados a morrer. Então, irmãos, não sei se você já passou por isso. Às vezes você vai na igreja, ouve uma palavra, ou num evento cristão, num acampamento de jovens, em algum lugar, e naquele momento que você ouve aquela palavra, você chora, você faz promessas a Deus que vai mudar a sua vida, que vai parar com atitudes erradas, mas depois que você sai no outro dia, você já não se lembra mais delas. É porque está igual a Sardes, já não está vivo mais, já não tem mais o Espírito Santo de Deus. É preciso se lembrar da verdadeira palavra, ouvir e guardar e depois se arrepender. Porque Jesus que está aqui, irmãos, é o Jesus que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele é vida. Ele pode trazer vida ao seu ministério, ele pode trazer vida à sua igreja, ele pode trazer vida a você, desde que você ouça e guarde a palavra de Deus no seu coração. Essa é a leitura diária de hoje. Medite nesses versículos. Amanhã continuaremos e já encerraremos a carta de Sardes com o versículo 4, 5 e 6. Obrigado a você que está conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com mais alguém essa mensagem para levar a boa semente da verdadeira palavra de Deus. Obrigado, uma boa noite e até mais. Amém.